atenção, a gente vai procurar ser breve, mas vamos aqui no pensamento acerca do verdadeiro Deus e a vida eterna, a Ele a glória, a Ele a honra, o que fizemos isso nos louvores, na adoração, nos cânticos, nas participações, que a nossa oração, que nossos ouvintes que estão lá do outro lado a nos acompanhar, venham compreender realmente essa realidade acerca do Deus eterno, Criador de todas as coisas, em cujas mãos está a nossa vida e também o nosso destino eterno, se quisermos ter Ele como nosso único libertador e salvador. E Ele determinou para a humanidade dois destinos, um destino para cima, outro para baixo, de forma que deu a tarefa à igreja de proclamar o evangelho a todo mundo e a toda criatura, para que quem crê tenha a vida eterna e não pereça, não vá para o abismo, mas esteja com Ele eternamente. Portanto, vamos ler a passagem de João, capítulo número 17, verso do número 3, com a irmã Geniane. João 17, 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Graças a Deus. Conhecer a Deus. Olha aí, gente, uma grande vantagem de conhecer a Deus. Um benefício eterno, um resultado eterno. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que por Ele foi enviado. Nisso consiste o quê? O texto disse: a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que por Ele foi enviado. Isso é o evangelho, gente. Isso é a mensagem que apresenta uma pessoa. E a nossa tarefa aqui, como igreja, como condutores dessa live, dessa programação, é apresentando Jesus, glorificando a Deus, mostrando o caminho de vida nele, para que as pessoas o temam, o reverenciem, o adorem e o louvem. Nas passagens lidas anteriormente, nós temos aí grandes advertências acerca do perigo de desviar a oração, a adoração, e oração também, é claro, do Deus único e verdadeiro para qualquer coisa e ou pessoas. Vamos fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 19, Geniane, versos 23 em diante. 23 ao 30. Atos 19, do 23 ao versículo 30. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a vossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo,
não lhe permitiram os discípulos. Ok. Os irmãos percebem que nas passagens lidas desde o início da programação, está apontando para a questão da tributar a glória a Deus através de adorá-lo, de servi-lo, de agradecer, de engrandecer a Ele, de reconhecer o seu poder salvador e que pelo seu grande amor nos enviou a Jesus Cristo para nos trazer o perdão e a vida eterna. Essa questão é muito importante a gente nela meditar, pelo fato de que existem distorções da adoração ao Deus único e verdadeiro, de forma diversificada. E às vezes nós pensamos que apenas a adoração desviar a glória de Deus, desviar esse princípio seria apenas você se dobrar diante de uma estátua de pedra, de madeira ou barro ou qualquer outra coisa, para adorar e deixar de adorar a Deus. É sim também, mas não é só isso. Existem várias formas da pessoa desviar a adoração do Deus vivo. E Jesus procurou corrigir isso e direcionar isso na passagem que foi lida em João capítulo 4, quando a mulher samaritana disse: nossos pais adoravam neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? Aí Jesus disse: olha mulher, vem a hora, e já chegou essa hora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, como? Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ali, Jesus estava mostrando que a adoração não seria em Samaria, a mulher é samaritana, mas também não seria mais em Jerusalém apenas. O endereço não seria esse mais, mas haveria uma adoração que seria a ele devotada a nível, no âmbito mundial, que viria de vários lugares do mundo, como a gente aprendeu também em Malaquias, estudando Malaquias, que o nome dele é tremendo também fora dos limites de Israel. O nome dele é grande, é tremendo fora da nação de Israel. Ele disse isso mais de uma vez lá no livro de Malaquias. Isso mostrando que não é necessário um lugar mais. A prova é que o lugar de adoração lá em Jerusalém qual era? Era o templo, não era o templo? Era o templo. Cadê o templo? Cadê o templo? Não tem mais hoje. Quanto tempo faz? 2000 anos que não tem mais o templo. 2000 anos já não tem mais o templo. Se fosse lugar de adoração único, Deus estaria 2000 anos sem adoração. Mas ele disse que ia mudar esse endereço. E algumas pessoas ainda pensam: não, vou fazer um lugar central em algum lugar do Brasil ou do mundo, para que o povo vá para lá. Deus não quer isso acontecer. A prova é que quando Deus destruiu o mundo, salvou 8 pessoas e os animais como? Numa arca. E era uma arca que comportava isso tudo, esse povo, essas 8 pessoas, que era uma família, e os animais que seriam preservados. A pergunta: cadê a arca de Noé? Você já foi lá visitar a arca de Noé alguma vez? Eu não fui. Quem vai? A gente sabe que ela está na montanha de Ararat, né? Está lá. Claro, tem fotografias que mostram isso. Quem vai chegar perto? Quem vai tirar a arca, descobrir a arca? Não acontece. Deus não permitiu até agora, pelo menos, porque já pensou a arca descoberta, colocada em um lugar estratégico, para o mundo inteiro vir adorar a arca de Noé, tirar uma frepinha, dizer um pedaço aqui, uma frepa da arca de Noé, sair vendendo, né? Sair vendendo, como venderam um tempo osso São Pedro, né? Dava para encher uma carreta de osso, o Pedro para ter osso, né? Mas ia fazer o mesmo com a arca de Noé, adorar Deus. Não, eu não dou a minha glória para ninguém, eu não quero isso. Cadê
a Arca da Aliança, lá do templo sagrado. Ninguém sabe onde está. Se tivesse exposto, seria um objeto de adoração, né? Cadê a serpente de bronze, mediante a qual o povo foi curado e olhar para ela lá no deserto? Quem olhava para ela sarava de qualquer picada de serpente. Aí o povo começou a adorar aquela serpente, começou a chamá-la Neustã. É um deus do nome Neustã. Aí Deus mandou o rei quebrou, despedaçou aquela serpente. Deus mandou ele fazer isso, porque não era para adorar. Quando Paulo chega na casa do primeiro gentil para pregar o evangelho, que foi enviado por Deus, ele mandou chamar, e Deus diz: vá e prega o evangelho para ele. Ele foi com uma comitiva lá, e quando chegou na casa de Cornélio, a comitiva era maior para receber. Estava um cenário preparado, estava corretíssimo, não estava nada errado. Ele chamou todos os amigos de alta estima para receber Pedro. E quando Pedro chega, vai de casa dentro com os seus para encontrar Cornélio. Está escrito aí em Atos 10 o que foi que aconteceu, versos 25 e 26. Vamos ouvir o que aconteceu. Atos 10, versículo 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ou repreensão, não é? Ou vergonha que ele ficou na hora. Ergue-te, levante, eu sou um homem igual a você. Vai, mas levante-se, eu sou um homem igual a você. Não foi bem assim, não, mas eu faria pior. Então, o que acontece é que homem não deve ser adorado. Mas nós temos uma cultura de adoração. Até o Império Romano tinha isso, né? Os césares, os governantes eram adorados. Hoje não existe isso. Ninguém adora ninguém hoje. Tempo da política, não é? Ninguém adora ninguém, né? O Brasil está contaminado de adoradores de homens nesse sentido. Não é só na época da política, não. Na área religiosa também. Endeusam as pessoas, colocando no lugar e até acima, às vezes, de Deus. Gente, o destino da tua alma pertence a Deus, está na mão dele. Dobra-te a ele, adora a ele, porque a meta principal do inimigo é desviar a adoração do Deus único e verdadeiro. Como é mesmo? Sim, quando Jesus estava aqui na terra, Satanás queria tirar ele da meta da adoração verdadeira e da meta que ele tinha para cumprir do seu messiado. E ele pensou que Jesus Cristo ia se ficar abobanhado. Aí mostrou os reinos do mundo, suas glórias. Olha aqui, Jesus, eu dou tudo isso para você se prostrar e me adorar. O que Jesus disse? Retira-te, Satanás. Foi mais enfático que Pedro, não foi? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, em Mateus 4:10. E no verso 11 que o diabo botou o rabo entre as pernas. Não disse isso assim não, mas disse que ele saiu e foi embora, se afastou de Jesus, né? O diabo não tem rabo não. Mas o que acontece é que ele se retirou de Jesus, porque Jesus tinha definição nas escrituras. Ei, meu prezado ouvinte, a quem você vai adorar? Vai se prostrar perante quem e a quê? Jesus deixa claro nosso proceder nessa área, em que direção devemos ir. Agora, isso estou falando aqui, você pode pensar, pastor, é só algumas pessoas que não conhecem Jesus, que às vezes querem fazer essa adoração errada. Tem crente que corre o risco de seguir por um caminho desse, levado por certas situações, circunstâncias. É claro que tem o perigo. É tanto que na leitura de 1 João 5:21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se nós estamos no verdadeiro Deus e a vida eterna, guardem-se dos ídolos. Cuidado então
com a idolatria. Você quer saber um crente que ia sendo desviando essa adoração? Não está difícil. Vá comigo para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Verso número 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Quem foi esse? O apóstolo João. O apóstolo João. O anjo lhe mostrou a glória do céu. Ele ficou tão estupefato que isso só pode ser Deus. Se prostrou para adorar. Ele pensava que era Deus. Se prostrou para adorar o anjo. E o que foi que o anjo fez? Vai agora contra os teus pecados, vem mais para cá. Não, olha aqui. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmão, aqui está um mandamento, uma orientação muito profunda para mim e para você e para a humanidade inteira. Se adora unicamente a Deus. A palavra está mostrando claramente isso, que deve ser adorado apenas Deus, o único Deus verdadeiro. E é importante a gente lembrar que isso não deve ser alterado de forma alguma. E isso é repetido na Bíblia. Olha lá no capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 8 agora. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A glória somente a Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Adorar só a Deus. Deixa-me dizer uma coisa aqui. Nós cantamos em adoração a Deus, não foi? Nós cantamos em louvor a Deus. Quando se fala em louvor e adoração, é importante se fazer uma distinção. Eu posso, louvor é elogio. Eu posso elogiar o irmão Hélio Silva, Genicasso, Hélito, Anicele e Geniane, que estão trabalhando uma palavra de elogio, de encorajamento. É um louvor isso aí, é um louvor para o ser humano. Mas a adoração, só a Ele. Amém? Você pode louvar até, eu sempre de manhã, né? E cantar, você pode louvar a sua esposa. Está lá em Provérbios 31. A mulher virtuosa será louvada pelo seu esposo, pelos seus filhos e pela comunidade. Louvada, isso é elogiada. Agora, esse é um louvor de elogio pelo que a pessoa está fazendo. Mas nós transferimos isso agora para Deus. Quem faz mais? É Ele. Louvamos pelos seus feitos gloriosos, pela sua majestade, grandeza e poder. A Ele a glória, nós o louvamos. E nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é. E louvamos por aquilo que Ele faz. Onde é que está isso mesmo? Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus estava mostrando ali quem Ele é, se revelando para poder dizer o que Ele ia estabelecer para o povo. Não tenha outro Deus diante dele.
Eles deviam então obedecer, o louvar por aquilo que ele é, obedecer por aquilo que ele é. Disse: eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro porque aquilo que ele é, eu sou o Senhor teu Deus. Por ele ser, devemos adorá-lo, prostrar-se a ele. Mas ao mesmo tempo, segue dizendo o que fez. O que foi que ele fez? Te tirei de onde? Da terra do Egito, da casa da servidão. O que ele fez? Então, obedeça, louve pelo que ele fez, pelo que ele faz. E aí, se vamos trazer agora para hoje, que devemos trazer, nós estávamos não no Egito, mas estávamos aí no mundão, perdidos, sem direção, sem um rumo eterno definido, sem saber para onde ia. Jesus nos tirou da esfera da escravidão de Satanás, do pecado. Pelo seu sangue, nos comprou, nos redimiu, libertou para Deus. É libertação. Há uma comemoração. Devemos obedecê-lo e adorá-lo pelo que ele é, o Salvador, e o que ele fez, a salvação em nosso favor. Amém? Se o nosso ouvinte está entendendo isso, você nunca mais vai se prostrar perante qualquer outra coisa e ou pessoa para adorar, senão ao único Deus verdadeiro. Está claro para você? Para mim está muito claro isso nas páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Queria chamar então para essa realidade de vida em Jesus, pois conhecendo essa verdade da vida eterna, do Deus único e verdadeiro, isso implica em vida eterna. E lá em 1 João disse que estamos no verdadeiro em Jesus Cristo, que é o quê? O quê? O verdadeiro Deus e a vida eterna. É bom focalizar isso, é porque tem pessoas que não creem que Jesus é Deus. Não, ele é uma pessoa importante, é um cara, sabe, um mestre, é um cara. Até acha que ele é o cara, né? Mas não, ele não é o cara, não. Ele é o Senhor, Deus eterno, que se fez carne. Vamos começar domingo próximo algumas aulas de teologia aqui em nossa EBD. Vai ser um mês de aulas de teologia na EBD. Vamos trabalhar nesse mês apenas 3 coisas e vai ser limitado, porque essas 3 coisas vai ser sobre a personalidade de Deus. Ele é uma pessoa, não é uma coisa, uma influência, uma força ou a natureza, não. É uma pessoa. Vamos estudar sobre essa pessoa, a personalidade de Deus, como essa pessoa. E vamos estudar sobre a triunidade de Deus. Ele é em 3 pessoas, o único Deus, manifesto em 3 pessoas. E vamos estudar também os seus atributos. Atributos comunicáveis e não comunicáveis. Vamos estudar seus atributos de grandeza. Vamos estudar exatamente para conhecer mais a Ele e devotar a Ele o culto que é devido ao seu santo nome. Lá no livro de Malaquias, o povo foi punido porque deixou de reconhecer quem Ele é, quem Deus é. Deixou de responder a Ele sua grandiosidade, sua majestade, e estava servindo a Deus com desprezo e não atentando para a seriedade do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Nossa igreja quer seguir, meus prezados internautas, a verdade das Escrituras nesse princípio, sem afastar 1 milímetro. Claro, nós somos frágeis, vamos ter problemas, mas queremos acertar, não sair das Escrituras. E chamamos a todos para essa realidade de vida, porque implica em vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é quem nos leva ao Pai. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos por essa realidade de vida em Jesus e os textos que apontam para
o único que é digno de glória, honra e louvor. Aqui devemos nos dobrar, receber o perdão dos pecados, o dom da vida eterna que foi enviado por Jesus Cristo, que se apresenta pronto a perdoar e receber o pecador. Hoje, as pessoas possam se flexibilizar no coração e dizer: Senhor Jesus, eu realmente sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu quero estar incluído nessa realidade. Eu quero vida eterna. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero seguir-te e servir-te. Em nome de Jesus, se você faz a decisão para Jesus, nos comunique depois. Quer seguir Cristo pela verdade, estamos prontos a ajudar, orientar, encorajar e integrar você no meio desse povo, para a glória dele. Amém? Deus